Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aí com mais um TED, um Temas Espíritas em Debate, aqui no Espírita Info. E hoje, um companheiro nosso aí, de muito tempo já, né, João? Já podemos dizer assim, que é o convidado aí para desenvolver o tema, para depois a gente conversar a respeito, né? Imortalidade da alma. Para nós, os espíritas, a gente já parte do princípio de que isso aí é um fundamento, né? Nós não desconfiamos disso. Mas como é que está isso de uma forma geral aí para a ciência? No entanto, nosso tema de hoje vai ser específico relacionado a William Crookes. William Crookes, ele conseguiu comprovar essa imortalidade da alma? É o que o João vai trazer para a gente conversar no TED de hoje. Para a gente dar início, eu vou pedir a Maria José para fazer uma prece, então a gente já passa a palavra para o João. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a essa oportunidade não apenas de estarmos reunidos em teu nome, mas também, com certeza, pelas reflexões que farão com que a gente possa aumentar não apenas o nosso conhecimento, mas também a nossa consciência sobre tudo isso que tu criaste. E assim, agradecidos por tudo e pedindo que os mentores deste grupo possam, de fato, estar envolvendo o nosso companheiro, nós te pedimos permissão para iniciar mais um TED. Que assim seja. Ô, João, fique à vontade. Se apresenta brevemente aí no início, nós te conhecemos aqui, mas vai ficar gravado aí para a galera que quiser assistir depois. E já pode começar a sua apresentação. Agradecer o convite, muito obrigado, muito bom estar aqui. Estou vendo ali o Paulão, a Daí. Quando criança, eu perguntei à minha mãe uma vez quem era Leon Denis. Ela disse, eu nunca ouvi falar. Eu disse, como não? Foi a mãe que me falou, nunca falei, não sei nem o que significa isso. E lendo uma obra do Chico Xavier, é comum ter atrás da obra a propaganda e divulgação de outros livros. E tinha um livro do Leon Denis. E eu discorri para a mãe, está aqui, é esse aqui que a mãe me falou. Hoje eu entendo que ela estava falando a verdade. Ela nunca tinha me falado Leon Denis. E eu não sei de onde eu tirei. E eu nem sou um leitor assíduo de Leon Denis. Interessante isso. Antes de ir para a primeira casa espírita, um amigo meu conversava comigo e de repente trouxe certo de um livro, disse que tinha um centro espírita, eu perguntei o que é isso, e foi para o centro espírita, ali começou minha iniciação. O sentimento que até hoje eu guardo, e eu busquei esse sentimento repetir outras vezes, nunca mais consegui. O primeiro dia que eu pisei o pé na casa espírita foi o sentimento de que bem-vindo de volta. Não sei porquê, essa era a primeira vez que eu estava chegando. E aí eu trabalhei em duas casas espíritas, aqui em Canidé, no Ceará. Hoje está o movimento espírita aqui bem maior, já tem cerca de 5 casas espíritas, tem aliança regional. E durante esses anos eu trabalhei em mocidade espírita, dando palestra, atendimento fraterno, desenvolvimento mediúnico, enfim, era um teatro. A gente criou um jornal espírita da região muito interessante, um estudo chamado Oficina dos Sentimentos, baseado nos princípios da Hermance Dufour, trabalhar a questão da reforma íntima na prática. E tudo isso foi mostrando que o ambiente da casa espírita é um ambiente profundamente insalubre psicologicamente, porque o movimento espírita foi se afastando dos princípios doutrinários. Mas eu sou muito grato à doutrina, eu tenho um amor, uma admiração muito grande pela doutrina, apesar do movimento. Eu quero fazer uma pergunta inversa ao tema dessa noite. Por que que William Crookes não provou a imortalidade da alma? E eu espero ter uma resposta nessa reflexão dessa noite junto com vocês. Por que é que William Crookes
não provou a imortalidade da alma. Será que existia ciência disponível na época, não era muito precária? Ele tinha condições de tal proeza? Estamos falando do século XIX. Me permitam, desde já eu peço desculpa, ler algumas datas, porque os fatos históricos vão dar um embasamento muito bom à reflexão na busca dessa resposta, por que que ele não conseguiu provar a imortalidade da alma. O telescópio foi criado em 1608 por um holandês. Galileu, em 1610, 4 anos depois, aperfeiçoou e tornou ali o marco zero do que hoje é o telescópio, é óbvio, com maior alcance e precisão, mas basicamente o Galileu deu existência ao telescópio como hoje a ciência o utiliza. 1610. O microscópio foi criado em 1595. Zacarias Janssen, na época, tinha uma ampliação microscópio de 10 vezes, hoje, centena de vezes. 1595 microscópio. A vacina, 1796. A história do Eduardo Jenner, da vaca, varíola, 1796. O bacilo de Koch, Robert Koch, descobrindo a etiologia da tuberculose, é de 1882. O cálculo diferencial, e aconteceu uma coisa semelhante com a teoria da evolução, onde o Alfred Russel Wallace elaborava a teoria, a quilômetros de distância, o Darwin também elaborava a teoria, e nenhum tinha conhecimento do outro. Com o cálculo diferencial ocorreu a mesma coisa. O Leibniz estabelecia o cálculo e o Newton também, sem ter conhecimento um do outro. Isso em 1676. Em 1660, foi criada, e ainda hoje existe, é considerada uma das maiores e mais antigas academias de ciência do mundo, a Sociedade Real, ou a Real Sociedade, onde lá figuras ilustres participaram, como o Isaac Newton, que foi o primeiro a ser considerado Sir Isaac Newton, cavaleiro, recebeu a Ordem de Mérito, Benjamin Franklin, mais recente Stephen Hawking, Charles Darwin e o nosso Crookes. Também recebeu a Ordem do Mérito de ser o Sir William Crookes, cavaleiro, ilustre cientista da Sociedade Real. 1660 foi criado. Eu citei aqui a origem do telescópio, microscópio, da vacina, descoberta do bacilo de Koch, cálculo diferencial, a origem de uma das primeiras sociedades científicas que hoje ainda continua atuante, vigente, tudo antes do século XIX. Antes do século XIX. O método científico. Em 1280, 1280, Roger Bacon, era um padre, é considerado o primeiro a pensar no método científico. Em 1630, o Galileu coloca que o método científico, para ter uma validade empírica, precisa ser embasada na matemática. Um pouquinho antes, 1524, Copérnico estabelece o heliocentrismo e remodela a nossa visão de mundo. 1632, Descartes, criando as figuras geométricas para explicar a álgebra, vai colocar que a razão é uma fonte confiável de ser utilizada dentro de um método empírico. 1720, aí é o trabalho
do Newton. A física newtoniana se torna a ditadora da ciência. 1280, Roger Bacon. 1630, Galileu. 1524, Copérnico. 1632, Descartes. 1720, Isaac Newton. Vocês já viram em alguma live espírita alguém dizer assim? Bom, a ciência no século XIX era precária, limitada. A ciência propriamente dita começou no século XX. Os gigantes da ciência do século XVI, XVII, XVIII, mas a ciência começou no século XX. Como é que os gigantes da ciência, descoberta de telescópio, microscópio, vacina, é antes do século XIX? O método científico é criado a partir do século XIII, mas a ciência começa no século XX. Alguém poderia citar aí do século XX algum cientista que foi maior do que o Galileu? Copérnico, Descartes, Kepler, Newton? Se a ciência é do século XX? Mas eu vou responder essa pergunta. Por que que o Crookes não provou a imortalidade da alma? Não provou. Porque a ciência era precária, limitada. Ele não tinha instrumentos. Talvez. Em 1871, começa, 2 anos após o desencarne do Kardec, as materializações da senhorita Florence Cook. O Crookes achava aquilo interessante, mas não acreditava. Não era propriamente um cético, mas ele não dava muita importância. Ele acompanhou várias pesquisas, vários fenômenos espíritas. Está no livro dele, Fatos Espíritas. Eu vou pegar o caso da Kate King, porque é o mais emblemático e foi aquele que ele mais analisou minuciosamente, com riqueza e detalhes. Mas o Crookes, ao longo dos seus estudos, ele estudou, pesquisou, acompanhou presencialmente vários eventos e fenômenos mediúnicos e espiritualistas. E escreveu sobre eles. Embora tenha escrito de forma mais extensa sobre Kate King, porque foi aquele que lhe trouxe uma convicção pessoal. A senhorita Florence Cook tinha apenas 15 anos, quando foi com os pais até a casa do grande cientista, físico e químico inglês, membro da Sociedade Real dos Ilustres Cientistas, William Crookes, foi propor a ele: olha, eu me submeto a todo e qualquer teste que você quiser. William Crookes achou corajoso, entre aspas, o desafio da menina de 15 anos, mas aceitou. E ali começava uma jornada onde essas 3 almas, Florence, Crookes e a Kate King, criariam um momento histórico, um marco na espiritualidade universal. Um momento ímpar. Durante 3 anos, o espírito Kate King, que também assinava como Annie Morgan, ela disse que poderia se manifestar e eles poderiam fazer todo e qualquer tipo de pesquisa e análise. Utilizando a ciência disponível, o método científico da época, usando seu cabedal intelectual, sua experiência, ele tinha recentemente descoberto o tálio, um novo elemento químico. William Crookes começou a estudar, pesquisar, ele que vai escrever do próprio punho o que é que ele ia descobrindo, o que é que ele foi fazendo. Ao longo das apresentações, quando a senhora Florence Cook, a menina de 15 anos, entrava em transe e se manifestava o espírito de Kate King, ela, para comprovar que era um ser real,
e a pedido do Crux, ela começava a tirar pedaço do próprio vestido e distribuir com a plateia. Pedaço do tecido ela foi tirando e distribuindo para quem estava presente, e cada um guardava de lembrança. Como se não fosse suficiente, o Crux disse: você poderia tirar algo de você próprio? E o espírito Kate King disse: pois não. Se não exaurir fluidicamente a médium, eu vou tentar. Porque exigia muito da condição física da médium, que já sofria de tuberculose na época, o Dr. Crux, que conseguiu detectar também isso, analisando o pulmão da médium e do espírito, e notou essa diferença, que o pulmão da médium tinha alguma repercussão patogênica, coisa que o pulmão do espírito, Kate King, não tinha. É uma das diferenças que ele coloca analisando o pulmão do espírito e da médium. E Kate começou a tirar cachos do próprio cabelo. E ela começou a distribuir também para os presentes. Em determinado momento, ela começou a fazer isso em várias sessões de materialização. Alguns disseram: bom, eu guardei o tecido, quando eu cheguei em casa se desmanchou. E ela disse: para uma materialização permanecer por muito tempo, exige um grande teor de ectoplasma que a médium não me oferece. Então, os objetos que eu estou dando a vocês de materialização só duram algumas horas. E o Crux perguntou: e quando você tira o tecido, fica rasgado o buraco? Ela disse: não. Reponha diante de todo mundo, o tecido se reconstituía. E o cabelo também retomava o tamanho. Isso diante de todo mundo. E todo mundo acompanhando aquilo de forma muito impressionada. O Crux percebeu, ao tocar a mão dela, pediu: posso apertar a sua mão? Ele disse: com cuidado. Ele sentiu ossos e pulsação. Ele escreve isso. Tinha ossos na mão dela, ele era químico e físico. E tinha sangue pulsando. Ele pediu para pegar nos seus cabelos e ele constatou que não era peruca. Era cabelo mesmo, castanho claro. Diferente de outras materializações, e houve muitas ao longo do Espiritismo, até hoje, ocorre as materializações do Peixotinho, que aconteceu no Brasil, de Ana Prado, que foi pioneira, as materializações da Elizabeth Esperance, Eusapia Paladino. A diferença do Crux e a Kate King e a Florence Cook é que ele não estudou apenas a médium. Ele estudou, analisou, pesquisou o espírito. E o Crux coloca algumas diferenças. Por exemplo, a Florence Cook, a médium, no pescoço ela tinha uma cicatriz. Kate King não tinha cicatriz. Kate não tinha orelhas furadas. Florence Cook tinha. Isso já mostrava que eram duas individualidades. O Crux coloca, eram duas pessoas diferentes para quem achava que poderia ser o duplo, uma projeção, algo do inconsciente. A Kate King era mais alta e sempre se apresentava descalça. A menina Florence era mais baixa, morena, castanho escuro e se apresentava de botas. Crux teve o cuidado de medir a pulsação, já que ele tinha encontrado o pulso, ele calculou em 1 minuto. A pulsação da Kate King, o espírito materializado, era 75 por minuto. A da médio era 90. Por aí bem se vê que existia uma diferença. A essa altura dessa reflexão, o Crux estava fazendo ciência ou não? Ele estava usando algum método científico ou não? Ele estava usando instrumentos empíricos de observação, de replicagem, fotografia ou não? Ele tinha cabedal intelectual, tinha bagagem científica para não cair no engano de uma menina de 15 anos? Ou ele facilmente seria enganado? Ele poderia ser enganado numa sessão, em 10 sessões, mas durante 3 anos ele foi enganado?
pela menina simplória de 15 anos? William Crookes não sabia fazer ciência? A ciência da época não oferecia condições para fazer o tipo de pesquisa? Porque até hoje se estuda o cálculo diferencial, teoria heliocêntrica vale, o empirismo de David Hume, o telescópio de Galileu, a vacina, a tuberculose, tudo isso é anterior ao século XIX. Isso aí não vale como ciência? Ou alguma experiência científica do século XX, que segundo diz a ciência começa no século XX, que antes não existia ciência, comprovou que, por exemplo, o bacilo de Koch não existe? A vacina é uma ilusão? Ou as descobertas científicas feitas com métodos precários e limitados do século XVI, XVII, XVIII ainda têm alguma validade? O teorema de Pitágoras anterior ao Cristo tem alguma validade? Ou é considerado pseudociência? Porque não foi elaborado no século XX. Existia condições científicas no século XIX para comprovar a imortalidade da alma? William Crookes termina as pesquisas em 1874, numa noite muito emocionante e comovente. Em 1874. Em 1899, William Crookes vai receber da Sociedade Real dos Ilustres Cientistas o título de cavaleiro. Ou seja, depois de ter publicado as experiências mediúnicas, ele ainda vai manter a credibilidade e a respeitabilidade diante dos pares. Em 1901, das mãos do próprio rei, Eduardo, ele vai receber a honra ao mérito como um dos maiores cientistas da história. E no seu discurso ele dirá: há cerca de 30 anos atrás, as pesquisas espiritualistas, mediúnicas que eu participei, nada tenho a me retratar. E se hoje fosse escrever, teria muito mais a colocar. Aquele homem de ciência, Sir William Crookes, estava convencido. A última noite, a noite de despedida, como ele escreve no livro da Kate King, William Wallace Leal, grande biógrafo, descreve uma noite emocionante. Às 7h21 da noite de 21 de maio de 1874, Kate anunciou: hoje será a última noite. Alguns que ela já tinha avisado previamente trouxeram um ramalhete de açucena e deram ao espírito. Ela assumiu uma posição oriental, porque ela já tinha tido uma encarnação na Índia. Ela assinou o bilhetinho de despedida para todos os presentes e assinou como Kate King ou Anne Morgan, porque no passado, um pirata do Caribe que conquistou a Jamaica, Henry Morgan, para explorar a Jamaica, ele aprisionava e torturava os capturados e pediu à filha dele que o ajudasse nas torturas. Era a Henry Morgan. Kate King vai dizer nessa noite emocionante que quando ela lembra dos episódios da sua vida passada, ela fica muito triste. Porque ela foi uma pessoa muito má. E era justamente por isso que os espíritos tinham lhe encomendado essa tarefa de 3 anos trabalhar em materializações. Ela tinha um passado negro, de profunda maldade, violência cometido, e isso ia ajudar a quitar seus débitos. Mas o tempo dela estava acabando. E naquela noite,
Ela começa a distribuir partes do ramalhete de flores, deixando pétalas, cachos de seu cabelo para quem estava presente, numa forma de agradecimento. Daqui a pouco ela vai se despedindo um por um do espírito Kate King, chega até a médium que estava desacordada até o momento. Ela desperta e diz: acorde, querida. Acorde, Florence. Florence acorda em meio aos choros, soluçando. A Florence vai dizer: não vá, Kate. Não vá. Eu tenho que ir, querida, diz a Kate. Já cumpri minha missão. E tudo que aqui foi feito, o Sr. Crooks tem condição de levar à frente. Minha missão está cumprida, que Deus lhe proteja e obrigado. E diante de todo mundo, Kate King desaparece como um facho de luz. Crooks fica abraçado com a Florence Cook em meio a lágrimas, a choros. E ali é a última vez que eles vão se reencontrar. Naquele mesmo ano, a Florence Cook vai casar, terá vários filhos. O Crooks seguirá a vida dele, será bastante premiado. E em 1899, deixa eu conferir aqui. Crooks vai receber uma carta em sua residência. Era informando o desencarne da menina Florence Cook, que naquela época já tinha mais de 40 anos. Crooks vai lamentar o desencarne, o luto, endereça uma carta muito emocionada aos familiares, aos filhos, e vai dizer que eu devo àquela pequena menina de 15 anos a convicção que eu tenho hoje da imortalidade da alma. Só lamento ter tido pouco tempo, 3 anos apenas, com o espírito Kate King. Se eu tivesse mais tempo, teria feito mais pesquisa e escrito mais sobre aquele ocorrido. E assim conclui aquele momento, aquele encontro dessas 3 almas. William Crookes, ele não tinha como comprovar cientificamente aquele fenômeno. E a minha resposta, depois de toda essa viagem de dados históricos, é que eu não tenho resposta. Eu não sei por que o Crookes não comprovou a imortalidade da alma. Eu não sei responder por que ele não comprovou a imortalidade da alma. Eu tentei buscar dados na ciência, na história. Falta de cabedal intelectual, ele tinha. Método científico era precário? Bom, o método 19 para trás trouxe muita coisa que até hoje é válido. Por que só o do Crookes não valeria? Cientista de renome? Bom, o gigante da ciência é do século XIX para trás. Então, por que ele não comprovou a imortalidade da alma? Agora é com vocês. Não cumpriu o que prometeu, João. Você não respondeu a pergunta. Vamos, então, deixar para o final. Quem sabe você responde até lá, né? O pessoal participando aqui, às vezes consegue trazer mais elementos para essa resposta. Tá aberto aí, quem quiser participar, é só abrir o áudio ou levantar a mão aí, que a gente vai organizando aqui. Quem gostaria de começar? Eu começo sem levantar a mão, né? Porque já que ninguém, eu tenho preferência. João, obrigado. Muitas datas, muitos dados. Eu comecei a tentar anotar e me perdi inteiro. Então, eu vou pela cabeça aqui mesmo. Bom, primeira coisa, né, que eu percebo é o seguinte, né? O William Crookes não escreveu nada sobre espiritismo, até onde eu sei, né? Ele estava envolvido no espiritualismo moderno, né? Então, até a tradução que é dada para um livro dele, né, Os Fenômenos
pesquisas sobre os fenômenos do espiritualismo, né? Como todo bom brasileiro no movimento espírita, traduziram como fatos espíritas, né? Como várias obras. Então, William Crookes não tenho conhecimento que ele tenha se envolvido com o espiritismo. Ele analisou o fenômeno e foi criticado por vários dos seus pares, né? A gente lê algumas coisas que ele foi várias vezes enganado, né? Tem documentação, livros que comentam sobre isso. Talvez ele não tenha provado, não vou nem usar a pergunta retórica que é usada, né? Talvez ele não tenha tido tanto reconhecimento dos seus pares por conta exatamente da como ele entrou nisso, né? Parece que foi através da perda de algum ente querido, que aí ele se aproximou um pouco do espiritualismo ali moderno que estava acontecendo, aquele fenômeno todo, começou a pesquisar e várias pessoas famosas da época, inclusive tidas como os médiums, né? Foram depois foram comprovadas fraudes, né? Inclusive fotografias que ele teria participado, acho que da esposa, de algum ente querido, né? Foi colocado como dupla exposição em alguma coisa. Então, talvez ele não tenha comprovado ou não tenha tido reconhecimento dos seus pares por conta de ter se envolvido, né, em tentar fazer uma pesquisa desse nível e não ter registrado isso da maneira que deveria ser registrada, talvez, né? Como a academia da época ou a academia de hoje exige, né? Então, talvez por isso ele não vou nem entrar na pergunta realmente, né, se comprovou ou não comprovou, mas ele sofreu críticas severas, né, com relação aos seus pares da academia. Agora, os registros existem, é o que você falou, ele como cientista, a gente imagina que ele tenha se acercado de, no mínimo, né, de alguma metodologia para assegurar possíveis fraudes, mas como fraudes foram comprovadas em outras experiências que ele participou, né, talvez por isso a balança pendeu mais para o lado que ele não tenha comprovado nada. Mas obrigado por tua exposição. Você quer comentar, João? É impressão minha. O Adair disse que ele não provou porque não sabia fazer ciência. Porque houve charlatanismo nas experiências dele, ele se envolveu emocionalmente, ou seja, você está colocando em xeque a idoneidade do Crookes. Ele não soube fazer ciência, não soube comprovar, é isso. Não, a gente não encontra nenhum artigo dele nos moldes acadêmicos publicados com relação a isso. A gente encontra livros, é isso que eu disse. Assim como ele publicava e defendia na academia descobertas que ele fez, e várias, né, na área de química, na área de física, nessa parte a gente não encontra, né? Foram relatados em livros. Eu não entrei no mérito se ele sabe fazer ciência ou não sabe fazer ciência, mas com relação à experiência com a Kate Kring, que foi feita, a gente não encontra relatos publicados talvez em textos acadêmicos com a devida metodologia que a academia exigia. Foi isso que eu coloquei. Se o João não quiser comentar, vamos passar então para o Ricardo. O João, pessoal, numa das entrevistas da Thaís Moriyama, eles fizeram uma pergunta a ela, por que que ela, que era uma doutora em psiquiatria da infância e juventude, espírita de terceira geração, diretora do Hospital Bairral, que é o maior hospital psiquiátrico da América Latina, porque ela não se envolvia em pesquisas na área da espiritualidade. E ela disse nessa entrevista que ela já havia perdido a esperança de que a ciência aceitasse os nossos estudos
nesse campo de prova da realidade do espírito, que ela achava louvável aqueles que pesquisavam, mas que ela não iria se envolver nesse tipo de pesquisa na psiquiatria da espiritualidade, porque ela estava convencida de que a ciência oficial não aceitaria, independente dos resultados. Porque ela tinha muitos colegas psiquiatras, ateus, da época de residência, de doutorado, que ela mostrava para eles pesquisas feitas pelos grandes cientistas do passado, Crookes e outros, e eles mesmo assim não aceitavam. Então, ela dizia que ela achava que a gente não devia se preocupar com isso, porque isso só iria se dar após um amadurecimento científico, após uma mudança de paradigma, uma quebra de preconceito em torno da questão espiritual. Eu hoje, dos anos para cá, lendo alguma coisa de pesquisa em ciência, eu tenho observado como os cientistas, os pesquisadores, não são nada daquilo que a gente pensa. Porque eu, pelo menos na minha ingenuidade, achava que eles eram neutros, abertos a uma série de coisas. É exatamente o contrário. Os caras não são nada disso. São extremamente cristalizados no próprio pensamento deles, fechados, dogmáticos, radicais ao extremo. Mais fácil a gente mostrar qualquer coisa para quem não está na academia do que para quem está na academia. Então, eu acho, João, que William Crookes não provou a imortalidade da alma, como não provou a imortalidade da alma nenhum daqueles que o seguiram, simplesmente porque a ciência oficial não admitia, como não admite sequer discutir o fato, nem a hipótese, nem a possibilidade. Não existe ponto final. Porque quando você admite a possibilidade, e o cientista deve admitir. O cientista não pode, a priori, negar nada. Ele pode admitir a possibilidade. Se você não admite a possibilidade, nem o estudo, nem abrir a possibilidade, o estudo não tem. Então, eu acho que a questão toda é uma questão de preconceito científico, falta de honestidade intelectual da comunidade científica. Não há nada que alguém possa fazer nesse campo que convença esse povo hoje a aceitar, porque eles não vão aceitar. Eles dizem o seguinte: nós não sabemos explicar esse fenômeno. O futuro saberá. É o que é conhecido como materialismo promissório, não é? Nós assinamos uma promissória de que vamos explicar isso no futuro. Espírito não é, porque espírito não existe, ponto. Se espírito não existe, essa hipótese não pode existir. Então, eu acho que o William Crookes fez os estudos, pelo que a gente acompanhou. Ele publicou, sim, Adair. Tem um livro de uma mestranda que fez o William Crookes, eu tenho esse livro, é um livro grosso, que ela estudou. O Crookes tinha revistas científicas, algumas dele, e que ele publicava questões da química e publicava também as experiências com a Florence Cook. Ele chegou a publicar assim, não davam a mínima para aquilo, não tinha o menor interesse. Ô, Ricardo, se você me permite um único à parte, por gentileza. Quando eu falei, João, e quando eu falei, Ricardo, que ele não publicou nenhum artigo científico nos moldes que seus pares entendiam. Foi isso que eu quis dizer. Ele foi refutado a todo tempo e colocado contra a parede com fraudes que foram detectadas. Mas ele publicou, sim, claro que publicou. Eu digo assim, para os seus pares, né, aquilo falhava em metodologias. É o que você falou, o dogmatismo, né, que a gente encontra dentro da academia. E para concluir, ele deixou de pesquisar, segundo a análise que eu li nessa mestranda, por dois motivos. Primeiro, pelos médiuns, a dificuldade dos médiuns. Os médiuns começaram a se tornar médiuns meio religiosos, segundo ele, e protegidos pelos centros e tal, e não se oferecia. Então, ele passou a não ter acesso a médiuns porque os médiuns se fechavam. E o segundo motivo, porque ele viu que o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele não tinha mais nada para fazer. Mas manteve-se fiel às suas ideias até o final, conforme eu coloquei no chat.
2 anos antes de morrer, ele morreu em 19. Em 17, ele deu uma entrevista onde ele disse: Nunca tive jamais qualquer ocasião para modificar minhas ideias a respeito. Estou perfeitamente satisfeito com o que eu disse nos primeiros dias. É absolutamente verdadeiro que uma conexão foi estabelecida entre este e o outro mundo. Ô, João, podemos passar. Quer falar? Eu quero só citar no livro No Invisível, do Leon Denis, ele cita William Crookes, uma frase. William Crookes diz que o espiritismo foi a demonstração científica da imortalidade da alma. E sobre os pares, ele apresentou na sociedade real, o Real Sociedade, né, o trabalho que ele fez várias vezes, escreveu várias vezes para a revista científica da época sobre o tema. Se foi aceito por alguns ou não, mas muita gente aceitou. Inclusive, ele cita mais de 20 pares ilustres científicos na época que fizeram questão de escrever um testemunho para lá. Ele vai citar, não vou lembrar aqui, mas Frederick Mee, Oliver Lodge, inclusive o William Wallace foi arrebatado pelo trabalho que ele apresentou. O Wallace é um que no livro dele, Diálogo sobre o Sexo, vai colocar: os trabalhos do Dr. Crookes fizeram um redemoinho na minha vida. Então, teve vários pares que foram estudar e até se tornaram espíritas, coisa que o Crookes não se tornou espírita porque ele achava que não tinha necessidade, né? O Eli, você tinha levantado a mão, você quer falar? Ou vai na próxima? Vou na próxima, deixa o Popó falar. Então vai lá, Paulo. Oi, pessoal, boa noite. Ô, João, muito obrigado. Eu sempre agradeço aqui e, de fato, eu faço com sinceridade da alma, né? Com alegria no coração por estarmos numa sexta-feira à noite nos dedicando a essas coisas, né? A gente mexe com essas coisas até na sexta-feira à noite, né? Mas, enfim, eu vou trazer para a gente uma questão que o Eli me ajudou um tempo atrás, né? Que definição de ciência nós estamos lidando no âmbito da doutrina dos espíritos? E eu, entendendo doutrina dos espíritos como sendo um amálgama entre o ensino em si, que é esparso, ele é localizado, né? Enfim, o que Kardec fez foi uma coletânea de ensinos e a sistematizou de uma forma extremamente engenhosa, genial, por que não, não? Aliás, que não é novidade, outros sistematizaram o conhecimento na forma de pergunta e resposta, né? E que constitui a doutrina. Nesse âmbito, eu me pergunto o que é ciência. O que Kardec chamava de ciência? Era a ciência do seu tempo? Como era o método ao tempo de Kardec? Ele tinha tantos passos quanto tem o método científico hoje? Eu me lembro sempre, quando a gente discute essas questões, da defesa do Gulão, orientado pelo Alexander, no programa lá da... Enfim, eu nem sei como é que chama lá o programa da Faculdade de Medicina, mas enfim. E o Gustavo, professor do departamento de filosofia, meu departamento lá, professor de lógica, ele faz uma advertência muito interessante e que parece ser uma crítica, né, mas é uma contribuição fantástica. Ele diz o seguinte: olha, o que nós estamos chamando de ciência, o que nós estamos chamando de método científico e o que nós estamos chamando de lógica ao tempo de Kardec, em que medida é possível falar de ciência, método e lógica hoje, comparando com o tempo de Kardec. Porque alguém já disse por aí, e o Bachelard e outros, Thomas Kuhn, demonstram, né, Popper, que a ciência é social, né? Ela evolui também, ela tem a ver com seus pares, com a comunhão entre os pares, portanto, ela é também ideológica, é histórica. Então,
tem uma pergunta que a gente precisa fazer sobre isso, mas eu vou até me posicionar. Me parece que Kardec fala de uma ciência espírita e uma ciência não espírita, que a gente poderia chamar de materialista e até positivista, no sentido de Auguste Comte. Positivista no sentido de que é necessário, para ser admitido como conhecimento científico, que este conhecimento seja demonstrado experimentalmente, laboratorialmente, positivo nesse sentido, né? Que também não é positivo em Kardec. Kardec usa a expressão conhecimento positivo, ciência positiva, eu não sei se é à la positivismo. Também ciência. E aí eu trago para a gente duas reflexões da Gênese, que eu já trouxe em outra época, auxiliado pelo Eli, aí ficou mais fácil achar agora, né? Aquela clássica que diz assim: o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado. Não é cientificamente demonstrado como alguns querem e dizem. Evidência não é evidência científica estrita ou restrita, ou que se ressalta logicamente da observação. Ressalta logicamente da observação. Então, quer dizer, Kardec observava e raciocinava em termos lógicos, formais aristotélicos, dialéticos. Como é que era o raciocínio, né? Depois ele vai falar lá no capítulo 1 do Livro dos Médiuns sobre o método, no final do item 31. O método é racional, né? Mas, enfim, ele continua. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Não de par e passo com a ciência, mas com o progresso. E alguns deturpam esse pensamento dizendo de par e passo com a ciência. Não é isso. É com o progresso, porque, de fato, a doutrina espírita, eu diria até, porque é perigoso falar em progressismo, né, nesse tempo, espíritas progressistas, né? O espiritismo é progressivo, porque obedece a uma lei, a lei de evolução, que não pode ser para o não progresso, né? Que nós evoluímos os corpos materiais e os espíritos, damos voltas para o progresso, porque nada decresce, nada decresce, né? Nem a matéria progride do simples para o complexo. Continuando, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A Gênesis, capítulo 1, item 55. Não há menção à ciência. Mas há em outro capítulo aqui. O Espiritismo e a ciência se comprometem, capítulo 1 da Gênesis também, se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio à comprovação. A comprovação de que fenômenos? Porque o espiritismo explica fenômenos de natureza material e fenômenos de natureza espiritual. Para encerrar, o ensino dos espíritos, doutrinariamente sistematizados por Kardec, nos dá a informação de que em realidade há três coisas ou realidades: Deus, o espírito e a matéria. Há leis da matéria e há leis do espírito, todas sob a injunção dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas elas são diferentes. Não são suplementares, elas são complementares, mas elas falam de universos paralelos, né, para usar um conceito da matemática, e o paralelismo tem a ver com a impossibilidade de encontro de uma reta em nenhum dos seus pontos. O paralelo é paralelo ad infinitum.
Há uma ciência espírita que eu tenho certeza, convicção religiosa, dogmática sem dogmatismo, há uma ciência espírita que nós ainda precisamos descobri-la. Foi praticada por Kardec sob orientação de espíritos de escola, né? E sob a tutela, todos eles, de Jesus. E há uma ciência material que também o Espiritismo vai dar a sua contribuição. Então, William Crookes não poderia comprovar nos moldes nem da ciência da época, nem da nossa ciência atual, a imortalidade da alma, porque a ciência da época e a ciência atual não tratam da alma, tratam da matéria. Ela está longe de tratar da alma. E eu diria, Ricardo, data máxima vênia, não é por má fé, má vontade, indisposição do cientista, talvez indisposição, mas também creio que não. Os cientistas só vivem abaixo de um guarda-chuva diferente do guarda-chuva espiritualista, né? Bem, isso é só uma contribuição para a gente ficar mais maluco um pouquinho ainda. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo, né? Eu esperava alguma coisa desse tipo da tua parte. Valeu. Quer falar, João? Vamos passando? Então, tá bom. Vai ter trabalho no final, hein? Vamos lá, Eli. Boa noite, pessoal. João, obrigado mais uma vez pela oportunidade de reflexão. Sempre que a gente vai conversar sobre espiritismo e ciência, né, a gente roda em torno do mesmo ponto. Eu conheço, né, pelo menos 3 pessoas, provavelmente vocês conhecem mais, que não acreditam definitivamente que o homem foi na Lua. Não acreditam. Acham que aquilo é invenção, que aquilo foi uma filmagem, citam um monte de livro de autor comprovando o ângulo da câmera, a sombra que do não sei do que, e que aquilo foi uma invenção do governo americano, porque tinha uma corrida do espaço, que o homem não foi na Lua, que inventaram tudo isso, né? E que venderam e que a gente bobo acredita, né? Se isso, se o ser humano consegue não acreditar nisso, né? Não acreditar em espírito, eu acho que é muito mais fácil, né? Talvez a pergunta, João, complementar, né? A se William Crookes comprovou a imortalidade, é o que é comprovar, né? Comprovar para quem? Comprovar o que, efetivamente, né? Observe que a materialização de um espírito, vou ser meio não espírita aqui, só para a gente esquentar um pouco, né? A materialização de um espírito não comprova a imortalidade, estritamente falando. Porque o espírito pode existir numa outra teoria que não é espírita, independente de ter vivido na carne. O fato da Kate King falar que viveu, só por si não é uma comprovação, né? O fato de um espírito se materializar ou uma criatura humana se materializar não significa por si só de que existe uma imortalidade da parte de quem está encarnado, né? Porque esses espíritos podem se materializar teoricamente, viu, gente? É só para a gente pensar. Um espírito que nunca reencarnou na Terra pode se materializar. Não quer dizer que isso vai comprovar a imortalidade, né? Então, o que eu acho que muitas vezes se tornou confuso, né? O Adair mostrou aí, comentou e eu concordo, né? É o fato de que quem acredita é que deveria se dar o trabalho de comprovar se acha que precisa comprovar alguma coisa, né? Porque esperar de quem não acredita que comprove aquilo que não acredita, convenhamos, é pedir muito, né?
De certa forma, se como dentro das crenças humanas que todos nós temos, se a criatura não acredita que exista, você quer que ela bole um método, instrumento, processo para provar um negócio que ela não acredita? Em compensação, os que acreditam, em sua maioria, tomaram uma postura, vou usar as palavras do Popó, religiosa dogmática. Pronto, existe. E não precisa ser provado, né? Não precisa ser provado, porque eu acredito que existe os meus pares, não na ciência, mas na religião, ou no meu centro espírita, ou na minha filosofia, também acreditam que existe, não tem nada para ser comprovado, porque a crença, tanto de quem não acredita quanto de quem acredita, acaba superando toda o que a gente poderia chamar de uma curiosidade científica ou de uma ideia de comprovação, né? Então, a gente realmente está meio que num beco sem saída se o paradigma não mudar, né? Por quê? Porque a ciência material não vê, não é objeto, né? Kardec escreveu isso, o espírito não é objeto da ciência. Quando o Popó lembra o texto de que espiritismo e ciência são complementares, eu acho que está bem óbvio que são coisas diferentes, porque elas são complementares. O objeto de estudo, de análise, o objeto filosófico de pesquisa, o objeto de perquisição, de lidar, etc., etc., é diferente. É diferente, né? Talvez a ânsia de muitos espíritas, porque da parte dos cientistas não tem ânsia nenhuma em comprovar espírito, mas talvez a ânsia de muitos espíritas em dar um caráter científico ao espiritismo é que acaba confundindo isso, porque não vai dar. A ciência materialista não tem instrumento, mesmo que ela catasse o objeto de estudo, o instrumento, o João citou aí, né? O telescópio, o microscópio. Kardec faz uma analogia no Livro dos Médiuns. O instrumento de estudo do mundo espiritual, da realidade espiritual, são os médiuns. São os médiuns. Então, uma ciência que fosse se dizer espírita tinha que começar estudando os médiuns, que são um instrumento de estudo do mundo espiritual. Só que os médiuns, principalmente a partir do século XX, ganharam outro status dentro do movimento espírita. Deixaram de ser instrumentos. Observem que eu não estou tentando desumanizar os médiuns, não, né? Estou tentando só fazer um paralelo com a questão científica. Do ponto de vista de estudo da realidade espiritual, o médium é um instrumento. Só que os médiuns foram transformados em seres assim, o oposto do que Kardec propunha, em seres extraordinários, em seres especiais, em seres que estão sempre dizendo a verdade. Então, se descaracterizou no movimento espírita, de uma forma geral, completamente a possibilidade de se investigar o plano espiritual. O plano espiritual é dado como existente e ponto. E não apenas o plano espiritual, mas uma série de leis e funcionamentos e estrutura do plano espiritual é dado como pronto. E uma vez que é dado como pronto, é óbvio que não vai ter nenhuma iniciativa de voltar a estudar isso, porque grande parte do movimento espírita considera que já está tudo pronto, que já está tudo explicado, que já está tudo o que precisava ser aprendido, já foi aprendido. Então, é um beco sem saída, né, quando a gente discute espiritismo e ciência. Crookes não conseguiu convencer seus pares. Uma vez eu brinquei na universidade, né? Porque a gente chama de pares, mas quando você pensa diferente, você é ímpar, né? Você é ímpar. E o ímpar não vai conversar, não vai convencer os pares nunca, né? Os pares do Crookes eram ímpares na sociedade científica da época, né?
Então, assim, é uma espécie de uma coisa que não se mistura, e a minha questão é se realmente precisaria misturar, ou se, seguindo, no meu ponto, que é o meu ponto de vista, né, a forma como eu entendo, a proposta de Kardec, o Espiritismo estude o mundo espiritual, usando como seu instrumento os médios, e a ciência continua estudando o mundo material com os instrumentos que ela possui, né? O objeto é que às vezes isso passa despercebido, né? O objeto do espiritismo, de estudo do espiritismo, sendo o espírito, faz do espiritismo uma ciência humana social e não uma ciência exata ou material. Essa é a questão, né? Então, os instrumentos precisam ser diferentes, se é que alguém vai se animar a estudar isso, né? Porque, mais uma vez, só para não estender muito, tanto da parte da ciência como da parte de boa parte do movimento espírita, a questão é dada por resolvida. É questão de se aceitar, acreditar e tocar para frente. Beth? Meu querido, eu vou te responder. Ele provou, sim, a existência e a imortalidade do espírito, como tantos outros cientistas, Aksakov, Zollner, Wallace e muitos outros. Esse é um assunto que sempre me encantou no tempo que eu tinha visão para poder ler bastante. Hoje não consigo mais. Mas o Crookes foi o que mais me encantou. Pelas descrições do que aconteceu com a médium Kate. Ela chegou a pegar o filho de Crookes no colo. Coisa incrível. Crookes pesou as duas. A médium Florence pesava menos 20 quilos. O espírito, Kate, pesava 20 quilos. Então, ele provou isso tudo. Mas para a ciência não interessa mexer com o espírito. É muito complicado isso de estudar, de saber do outro plano de vida. Não dá, por enquanto não dá. Então, meu querido, para mim, ele, como tantos outros cientistas, provou, sim, a imortalidade da alma. Ô, João, eu vou passar para o Paulo agora novamente, e acho que depois a gente podia retomar para você, né? Já estamos com o tempo Deixa eu avançando só falar aqui. uma coisa. Tá. Falar uma coisa bem rápida. Todos os fatos históricos que eu trouxe essa noite, eu queria refutar duas ideias, que é a história do Crookes, da Kate King, da Florence, ela é muito emblemática. É o seguinte, existe uma narrativa atual de que a ciência começou no século XX. Todos aqueles que criaram o método científico, e eu não vou repetir, é do século XVIII para trás. Então, a ciência não começou no século XX. Há 1.500 anos, quem faz ciência, e aí é outro mito refutado nesse planeta, é a igreja. Se você pegar os criadores do método científico usado hoje, 2024, porque é um mito. Ah, mas a religião impede a ciência. É uma invenção, a narrativa criada agora, recente. Durante mais de 1.500 anos, quem fez ciência foi a igreja. Se você pegar quem criou o método científico, que é usado hoje, 2024, Roger Bacon, 1280. 1280. Galileu, 1630. Copérnico, 1524. Descartes, 1632.
Isaac Newton, 1720, e outro. Todos eu estou citando antes do século XIX. Criaram o método científico que é usado hoje. Ou seja, quando começou 1900, não jogaram fora tudo e começaram do zero, não. Estão usando um método científico que é do século XVI, século XVII, século XVIII, apenas aperfeiçoado. E é por isso que eu dei o exemplo, eu quero frisar. O cálculo diferencial é estudado hoje na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Matemática, a teoria heliocêntrica, o microscópio, a vacina, o bacilo de Koch, as descobertas antes do século XIX, vale ou não até hoje? Vale. Ou seja, quando o Crookes vai estudar aquele fenômeno, ele vai usar o quê? Ele vai usar uma ciência precária. Ciência precária? Qual ciência precária? Se eu estou acabando de dizer que a descoberta do século XVIII para trás, até hoje vale. E por que só o Kate King não vale? Religioso impede a ciência. Copérnico, Gregor Mendel, padre. Galileu, Descartes, Isaac Newton, cristão, praticante convicto. O Isaac Newton, para ter ideia, ele escreveu o livro sobre Apocalipse. O cálculo matemático que ele fez baseado no livro de Daniel, o mundo se acaba em 2036. Falta 12 anos. Eram cristãos convictos. Eles não viam que a fé impedia ser um cientista e fazer ciência. Aí você vai dizer, mas naquele tempo todo mundo é cristão. Vou citar um atual. A teoria mais estudada hoje, 2024, na cosmologia, é a teoria do Big Bang. Georges Lemaitre. Ou melhor, Padre Georges Lemaitre. Tem gente que não sabe que a teoria do Big Bang foi criada pelo padre. Ele apresentou o Einstein, achou um horror. 5 anos depois, o Einstein disse, essa teoria é fantástica. O início, espaço e tempo comprimido. Um padre fazendo ciência, a teoria atual. Então, 2 mitos que eu queria refutar. Primeiro, a ciência não começou no século XX. Os gigantes da ciência não são nem do século XIX, é do século XVIII, XVI, XV, XIV. Não. Segundo, mas o que aconteceu no século XX? Peraí. Foi um aperfeiçoamento, uma ampliação, uma atualização. Aí é diferente. Surgiu ultrassom, ressonância, neurociência, houve uma ampliação, mas não jogou na lata do lixo tudo e começou do zero. O método científico até hoje é a matemática do Galileu. É o racionalismo do Descartes, é o empirismo do David Hume. Os telescópios o primeiro a ver as manchas na Lua. E durante mais de 1.500 anos, se não existisse igreja, não existiria ciência. Quem criou os primeiros hospitais? As freiras. Primeiras escolas de universidade? Os padres. A religião impede a ciência? Durante 1.500 anos, se não fosse igreja, não tinha ciência. É isso que eu queria colocar. O Crookes, ele não vê a religião como oposto à ciência. Ele acha que quando um espírito, eu vou passar Paulão, um espírito se materializa no livro Diálogos com Céticos, do Alfred Russel Wallace, ele refuta tudo usando as experiências do Crookes. Ele foi bater boca com o pessoal na sociedade real, o Alfred Russel Wallace. Diálogo com Céticos, do Wallace. Escrita a punho, muito bom. Quando o Crookes vai estudar um espírito que se materializou, não é um fantasma etéreo, tem pulsação, tem cabelo, se move, fala, raciocínio. Esse ser materializado, que tem pulsação, que tem pulmão, que anda, que cansa, que fala, é objeto de estudo de qual área da ciência? Qual é a área da ciência que estuda um ser que fala, que toca, que geme, que sorri, que pega o menino no colo, como a Dona Odebete falou, que tem cabelo, que tem pulsação, que tem respiração? Esse ser, não vamos usar espírito não, esse ser é objeto de estudo de qual área da ciência? Ele, como físico e químico, estudou dentro da área dele, da física e da química. Quem quiser estudar filosoficamente tem que mandar lá um filósofo, um teólogo, um sociólogo. Ele estudou dentro da física e química. O que ele vai dizer? Dentro da física e da química é real. Pronto. A minha parte seguiu a vida dele. Pode falar. Vai lá, Paulo. Bom demais esse negócio de tédio, né? Não tem nenhum tédio nisso, né? Mas, enfim, a materialização é objeto da ciência
nesse percurso evolutivo que você, muito informativa e brilhantemente, fez, meu caro João. A materialização do espírito é objeto da ciência, das diversas ciências. O espírito não é objeto da ciência positiva. Nem vai ser. Como diz o Eli, concordando com ele, o meio mais eficiente para se estudar o espírito é o médium. E são os fenômenos psíquicos. A comprovação mais patente é a lógica, o encadeamento lógico advindo das formulações hipotéticas a partir da observação empírica do fenômeno. Mas é o médium que precisa ser estudado para que o espírito seja demonstrado. É o médium que vai demonstrar a identidade do espírito, né? Enfim, para a gente continuar pensando. Agora, a respeito da ciência e de uma suposta não interesse da ciência sobre o fenômeno espírita, estrito sensu, a ciência não leu nem Edmund Husserl e nem Merleau-Ponty. Eu nem vou falar de Bachelard, Thomas Kuhn, Karl Popper. A ciência não lê a filosofia da ciência. A ciência pratica a ciência de uma maneira ainda, assim, desrespeitosa em relação à filosofia, né? É claro que a ciência constrói prédio, abre e fecha a barriga, né? Ela nos deu um monte de coisa muito boa, tem um mérito imenso, mas ela tem limites, né? Limites sociais, ela tem limites culturais, morais, né? Então, eu continuaria dizendo que cabe a nós, espíritas, estudarmos ciência espírita e filosofia espírita e deixarmos aos materialistas, inclusive com as suas convicções, porque essas convicções, elas constroem conhecimento, né? Agora, é claro que também eles precisariam ler filosofia, porque a filosofia merleau-pontiana, a fenomenologia, né, diz que nós temos que dar conta das nossas suspeitas e suspendermos as nossas suspeitas, suspendermos as convicções. O conceito de falseabilidade em Karl Popper diz de um tipo de ciência rigorosa que só é ciência quando permite que algo se contraponha a ela. Só vai, segundo Popper, só vai para o hall das ciências um construto lógico, empírico, matemático que preveja, inclusive, um falseamento das suas próprias teorias e do seu próprio sistema. E quando esse falseamento vem, aquela ciência não se torna menor, ela se torna um degrau. Ela vai para o rol da ciência. Ela é considerada ciência. Ou seja, aquele cientista ou aquele grupo de cientistas vai ser agora considerado como cientista. Veja quanto é brilhante e nos diz de uma certa humildade epistemológica que cabe em todos nós, né? A possibilidade de que nós somos falíveis, o nosso pensamento, por mais sistemático, a ideia, né, que ele brincou, sobre a coisa dos pares, fantástico, né? A ciência é feita de ímpares. Pares não conversam, né? Pares não conversam. O diálogo precisa ser entre dois logoi. São dois discursos que, em se contrapondo um ao outro, geram um espaço entre si que permite ali, naquele espaço, a construção de algum conhecimento que se aproxime infinitamente da verdade. Então, alguém disse aí, acho que é daí, não sei, mas eu não sei, de fato, eu não sei mesmo. E até, Adair, seria legal se você falasse dos fisicistas, né? Mas
eu não sei se de fato os caras leem. O que eu sinto, com respeito danado, mas o que eu sinto do meu convívio com alguns cientistas, né, e filósofos também, é que há cada vez mais uma tentativa de demonstrar que eu estou certo, de que cada um está mais certo. E eu não sei se é esse o caminho. Eu não sei, não. Eu não acredito nesse caminho. Eu não acredito nesse caminho. Eu sou do caminho socrático, né? Eu acredito que, sim, acho que sim. Acho que varia, sim. Mas eu acredito no caminho da consciência da ignorância, né? Do sei que nada sei. Isso eu tenho certeza, que a cada dia que eu leio mais, agora há pouco, preparando uma aula de filosofia da ciência para os meus alunos, eu fiquei assim, num manual de metodologia científica para o direito, eu descobri um monte de coisa que eu não sabia, que eu não sabia. Eu sou um reles ignorante, de fato, né? De fato. O cara foi brilhante aqui, né? O Messaroba e a Monteiro. Não é minha parente, não. Mas foram brilhantes na tentativa de demonstrar para estudantes do primeiro período do curso de Direito o que é ciência e o que é possível se construir em termos de um conhecimento jurídico. Mas falei muito já. Muito obrigado, valeu, tamo junto. João, meu amigo, vamos te agradecer mais uma vez aí. Infelizmente, tem um mediador aqui que ele não perdoa, que é o tempo, e já Deixa deu eu também nosso tempo. agradecer. Quero Claro, João. agradecer só vocês a oportunidade, a noite foi maravilhosa, maravilhosa. Eu quero agradecer essas 3 almas que marcaram esse momento histórico. Uma menina de 15 anos, um espírito que trazia um passado difícil, como a Kate King, e um gigante da ciência, como Sir William Crookes, se reuniram nesse momento, não por coincidência, e nos deixaram um legado muito grande, porque hoje a gente vive dias sombrios. O ateísmo, ele segue forte até dentro das fileiras espíritas. Muitas lives são mais ateias do que espiritualistas. E é preciso estar a todo momento trazendo, reavivando o que esses grandes tribunos espíritas, Krug, Ernesto Bozano, Akizakov, Paul Gibier, fizeram para comprovar o fenômeno espírita e mostrar que o espiritismo não é só uma religião, é uma filosofia e também uma ciência. Obrigado, meu povo. Eu vou pedir a Beth para ir se preparando aí para fazer uma prece de encerramento para a gente, mas antes eu queria citar um livro, pra deixar aí com leitura aí para vocês, se acharem que deve, que foge um pouco ao tema, mas não foge, muitas discussões foram feitas aqui. Esse livro, no capítulo 9, o título é Que o Cristianismo Deu à Luz à Ciência Moderna. E nesse capítulo vai citar a ciência árabe como muito superior naquela época. Esse livro ele vai falar de mitos do Ronald Numbers, Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre a ciência e religião. Muito legal esse livro. Vai falar sobre muitos mitos, e vocês citaram alguns aí, que existem, a gente não sabe como surgiu, não sabe de onde veio, um ou outro a gente até sabe, mas esse livro desmistifica um pouco esses mitos e, enfim, muito interessante. Fica aí com uma dica para vocês. Beth, você encerra para a gente com a prece? Jesus, o João Márcio já deu início à prece. Essas suas últimas palavras tocaram nosso coração, porque nós também queremos render o nosso preito de gratidão a essas almas de escola que iluminaram para nós os caminhos, provando a imortalidade do espírito. Sabendo disto, nós precisamos pautar as nossas vidas de forma a merecermos todo esse conhecimento que recebemos. Que o bem
seja a luz do nosso caminho. Muito obrigada, João Márcio, pelo seu conhecimento e por tudo que você trouxe. Você mora no nosso coração. Fica com Deus. Assim seja. Pessoal, um abração. Dia 11 de outubro a gente está de volta aqui com o TED. Um Até abraço a lá. todos. Tchau, Boa gente. noite. Valeu, João. Show de bola. Abraço.